Sejam bem-vindos. O viajante desta semana começou a viajar aos 30 anos e hoje, aos 68, reformado da indústria petroquímica, soma uma bela conta. Já esteve em quase 50 países. Viveu em Moçambique durante a infância e adolescência e aqui regressou já 2 vezes. Já andou por todos os continentes, excepto a Oceania. Maravilhou-se com a muralha da China, sentiu-se pequeno em Nova Iorque e acaba de chegar dos Balcãs, mais concretamente da Albânia e Kosovo. Olá, Carlos Alberto Pereira. Olá, boa tarde. Vamos começar por aqui. Com que impressão é que ficou de um dos países mais jovens do mundo, o Kosovo? Kosovo surpreendeu-me, Uhum. tranquilo, é um país novo, supostamente artificial, em minha opinião. Não há muito consenso diplomático sobre aquele Não. país, não é? Tem um vizinho a norte complicado, Sim. que não os aceita muito bem, A Sérvia? a Sérvia, mas penso que estão fazendo o seu caminho, Uhum. a viverem essencialmente da agricultura e do turismo. Basicamente foi isso que me transpareceu. Foi. É um país, apesar de, em minha opinião, ser artificial, Sim. as- Tem bons ingredientes para atrair um turista? turista ou um viajante. Se for pelo passado histórico, sim. Sim. Se for pelo passado histórico, Porque há uma história... de passagem de vários impérios. Muito sangue, não é? Pronto, e depois o problema anda sempre à volta da religião. Ah. A religião a qualquer momento pode espoletar atritos, confusões, porque aquilo é um caldeirão de religiões. Como são muitos países da Europa de Leste, não é? Enfim, e também por essa Ásia fora. O que é que viu no Kosovo, Carlos Alberto? O que é que eu vi? Eu vi Já agora, quanto tempo esteve no Kosovo? 3 dias. 3 dias. 3 dias. 3 dias no conjunto de 12 dias, divididos pela Albânia e Macedónia do Norte. Mas dos três, o Kosovo foi aquele que me chamou mais a atenção. Não vi nada de especial. Vi Não. gente tranquila, gente disponível, gente que quer atrair turistas. E que procuram seguir o seu caminho, essencialmente procuram seguir o seu caminho. O seu caminho. Mas a Pristina, por exemplo, é a capital do Kosovo. Diria que é uma cidade europeia, de traços europeus, ou é uma cidade... Não, tem muitos traços orientais, mas da zona oriental da Europa. Vê-se muita construção ainda do tempo... Da União Soviética. Soviético, vê-se... Aquelas largas avenidas, não é? Muitas igrejas ortodoxas. Essencialmente... É um país que, salvo erro, tem 10, 15 anos por aí. Pouco ainda mudou. Mas é como eu digo, estão a seguir o seu caminho. E a Albânia, gostou? Gostei pela história. Dizem que é um país muito jovem. É um país jovem. Jovem na sua demografia. A Tirana diz que tem uma vida muito intensa. Tem? Sim, a capital. Tirana é uma cidade média europeia, uma capital média europeia, que provavelmente entre os fins do governo Enver Hoxha e o momento atual deu uma viragem 360 graus por aí, portanto puseram uma pedra. Sim. E viraram o país do avesso. É um país, diria que é um país em transição ou já um país consolidado? Eu penso que sim, penso que é consolidado. Que está consolidado. Não direi que esqueceram, que pequenas conversas as pessoas não se esqueceram, principalmente as que passaram por essa fase, não se esqueceram desse período negro, e há memórias. E eu tenho presente de 2 memórias, por exemplo, uma delas é o monumento no Ministério do Interior do que era a polícia da época, das
malfeitorias que faziam aos cidadãos, do controle que exerciam nos cidadãos, dos castigos que impunham aos cidadãos. Houve um guia que fez um comentário do género: vamos imaginar, o pai era preso, mas mulher, filhos e restante família também eram castigados e também eram deportados. E depois perceber e ver, observar peças de museu e imagens e reconstruções de prisões em que aquilo era assustador, ou terá sido assustador para os dias de hoje, ou para a ideia que nós temos de viver em sociedade nos dias de hoje. No fundo, uma cidade livre, não é? Sim, no fundo, uma cidade livre. Que não era na altura do Enver Hoxha. E, portanto, eles têm esse trabalho de reconstituição da memória. Sim. E de perpetuação da memória para que não se esqueça um crime que, apesar de ser um crime de Estado, era um crime, não é? Que era atentar contra a liberdade dos cidadãos, sim, não é? Sim. No fundo. E portanto, isto é no Museu do Ministério do Interior e depois tem... É em Tirana, não é? Em Tirana. A capital da Albânia. E depois tem a praça, a praça principal de Tirana, que é onde tudo acontece, que ainda tem lá... Tem um memorial que ainda bem que não foi destruído, que é um painel que está em todos os pósteres, em todas as fotografias, em todos os postais, do que era a lavagem cerebral do cidadão comum. É um painel gigantesco em azulejo que em parte foi destruído por um terremoto que houve nos anos 60, mas que ainda bem que arquitetos e artistas o reconstruíram. Pronto, isto é tudo na capital. Depois estivemos numa cidadezita que tem ligações diárias à Itália, que é Durres. É uma cidade que me foi dado perceber que estão a tentar encaminhar turismo para lá. Estão com construção de hotéis, praias. É uma cidade costeira, não é? É uma cidade costeira no Adriático. Acho que muito engraçada. Tem um anfiteatro do tempo dos romanos, muito, muito bonito. Em termos históricos, o anfiteatro é o que terá resistido, mas também andaram ali impérios e andaram ali civilizações também. Pronto, basicamente andam a tentar recuperar o seu tempo também. A Albânia e a maior parte desta Europa de Leste, em minha opinião, anda a tentar recuperar o tempo perdido, o tempo perdido através de turismo. Claro, em busca, se calhar, de uma identidade, não é? Em busca de uma identidade, porque... E de um futuro. Porque observei que, por exemplo, estão lá os italianos com muita construção civil. É um país ali próximo, não é? Tem É do outro lado do Adriático. E deu para perceber que também, em termos deste comércio informal, lojinhas pequenas, estão lá os turcos. E até por afinidades religiosas e por interesses económicos também. Porque os Balcãs estão na esfera de influência da Turquia, não é? E a Turquia também os ajuda. E pronto, e o que me chamou a atenção é um trânsito caótico. É? Na Albânia? Na Albânia é um trânsito caótico. Mas, caótico porque é muito ou caótico porque eles são muito... Não, são muitos carros. Muitos carros. Muito carro. É muito carro. Muito bem. Pronto. Boas impressões, então, apesar disso, da Albânia, do Kosovo e também, presumo que da Macedónia do Norte. A Macedónia do Norte, para mim, é o mais, ao contrário, é o menos interessante. Tem uma capital, Skopje, mas nada de especial. É um país que 3 dias chega, passa a correr e passa-se para outro. Muito bem. Carlos Alberto Pereira... começou a viajar tarde, aos 30 anos. Tarde, quer dizer, aos 30 anos, não é? As preocupações até essa época eram alguma consolidação em termos da aquisição da primeira casa. Claro.
em termos, Fazer pela vida, não é? sim, em termos do nascimento da única filha que temos e em termos de consolidação financeira, Claro. por aí. Uhum. Mas sim, E porquê é que decidiu começar a viajar? Diga-me. viajar, não direi que tivesse sido um sonho, Aham. foi um desafio com um amigo de refinaria, Uhum. que já tinha viajado, que fez algo, ele é 10 anos mais novo do que eu, fez algo que eu não tive possibilidades, porque eu quando andei na escola isso não existia, que era o Interrail, Sim. e se calhar, digo eu, na memória dele, o viajar é conhecer outros mundos, outras ideias, outros objetivos, ver porque é que somos diferentes, sendo todos iguais. É fascinante, não é isso? E é fascinante. E ele, já não me lembro exatamente os pormenores, mas um dia ou ele me disse ou eu disse-lhe, a primeira saída que eu fiz com ele foi à Tunísia. Aham. E eu disse, eu vou contigo. E ele disse, fixe, anda comigo, porque entre sozinho e dois é melhor dois. Pronto, Uhum. a partir daí... Isso foi em que ano? Nós estamos a falar de 2023, estamos a falar 98, por aí, 97, Uhum. foi a primeira de muitas e algumas repetições. Ele é um entusiasta, eu menos, mas também gosto, ele é um entusiasta da arqueologia e das Ok. fortalezas, dos Aham. castelos. Já voltámos várias vezes a Marrocos para ver fortalezas, monumentos ligados à arqueologia, vestígios portugueses Uhum. na costa. A Tunísia é idêntica, não é? A Tunísia, em termos de vestígios romanos, Uhum. anfiteatros muito bem preservados, um deles é El Jam, um pouco a sul de Tunis, e depois organizamos. Nós trabalhamos sempre por turnos e organizamos sempre em função dos turnos e dos períodos em que na Europa era aquilo que consideramos um pouco período baixo, Uhum. Época baixa, não é? época baixa, e nós adaptávamos os circuitos das agências à nossa ideia. Pequenas alterações que pedíamos, Uhum. umas vezes aceites, outras não. Para ir ver sobretudo o quê? Vestígios Vestígios. romanos, fortalezas, Aham. basicamente isso. Ok. A maior... Diria que dos sítios todos, dos países que todos onde já andou, onde é que tratam melhor os vestígios do Império Romano? À cabeça a Itália, não é? Sim, Sim. embora eu não conheça, o único vestígio romano que eu conheço em Itália Sim. é só o Coliseu. O Coliseu. Não conheço mais. Pronto, conheço o mais importante. Mas Maltratado agora por um turista, viu? Que escreveu o nome lá, enfim, uma tontice. há sempre gente Disposta aos maiores disparates, não é? que quer ser conhecida Exato. pelos piores motivos, não é? Mas dos dois países aqui do norte da África, Uhum. ambos os vestígios próprios de outras civilizações, até como nossos em Marrocos, em Mogador, por exemplo, ainda no ano passado estivemos em Mogador a ver os canhões do século XV, XVI da época portuguesa, da época dos descobrimentos, Uhum. e estavam muito bem preservados, independentemente de termos visto placas em que diziam algo do género donativos da Fundação Gulbenkian. Mas pronto, isso não invalida que eles preservem a sua memória, a sua história. Uhum. Portanto, isto norte da África. Depois há outros, relativamente ao nosso antigo império, a fortaleza da antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, está muito bem preservada. Uhum. O Vasco da Gama, que na época do antigo ultramar português estava em quase todas as médias e grandes cidades, pelo menos as estátuas do Vasco da Gama que estão na fortaleza estão preservadas, ao contrário daquilo que eu vi em Santo Tomé, que os canhões das naus portuguesas estão vandalizados
deixou-me triste, mas pronto, vale o que vale. Às vezes não tratamos da nossa memória, ou os outros, também por motivos que nos levavam para uma longa conversa, Sim. também não nos tratam bem. Mas há quem faça o trabalho bem por nós, não é? Sim. Ainda bem. Olha, tem andado pelo mundo inteiro, mais de 50 países, ou cerca de 50 países. De tudo o que viu, terá sido a muralha da China aquilo que o deixou assim de queixo caído? Sim, Carlos Alberto, foi? a muralha da China, e, basicamente a muralha da China, mas há mais 2 ou 3. Então vá, diga. Faça-nos viajar, vamos embora. É para isso que aqui está. A muralha da China é o único, suponho que sabe, é o único monumento que se vê do espaço. É verdade. Não há mais nenhum monumento que se veja do espaço. Para a época mongol, aquilo é da época mongol, para os chineses se defenderem dos mongóis. Deve ter sido algo que hoje a nossa imaginação, com a tecnologia que temos, com o equipamento que temos para construção, e perceber o que é que aquela gente fez à mão. É verdade. Os recursos que eles tiveram de movimentar para construir aquela coisa aquela linha defensiva gigantesca, não é? É curioso, porque nós, quando olhamos para os muros que hoje se erguem por aí pelo mundo, apesar de toda a tecnologia e dos recursos que podemos aplicar, está muito longe da dimensão daquilo. Sim, aquilo é qualquer coisa para a inteligência humana, em minha opinião, é qualquer coisa de espantoso. É qualquer coisa de espantoso. Eu não é comparável, porque se disser que é comparável num patamar superior, mas a civilização Khmer, que também tive a oportunidade de ver no Camboja, também é qualquer coisa de outro patamar. Dizer como é que no século XII, XIII, por aí, como é que esta gente construiu isto com os recursos manuais. É qualquer coisa de espantoso. A civilização Khmer, que quando caiu, a selva tapou tudo, e até, eu não posso precisar os anos, mas talvez início do século XX, por aí, quando alguém viu algo espantoso em termos de construção e começou a desvastar a selva, mas depois... E a perceber que havia ali um tesouro histórico, não é? Mas depois voltamos sempre aos recursos financeiros, e aquilo é uma vegetação que num curto espaço de tempo cobre tudo. E se não tiver manutenção permanente, as lianas... Florestas úmidas, não é? As florestas tomam conta de tudo. Tomam conta de tudo. Colonizam tudo. Carlos Alberto, estamos a chegar aqui ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Qual é o objeto que trouxe das suas viagens e que encerra uma história especial? Vamos lá. O objeto mais interessante para mim, que eu trouxe, foi a máscara de Tutankhamon. Boa. Comprou no Egito? Comprei no Cairo, no mercado mais antigo do mundo, o El Khalili, que é perto da famosa Praça Tahrir, onde há relativamente poucos anos houve o início de uma revolução. Exato. O mercado do El Khalili começa aí. É um mercado muito grande? Não direi muito grande. Provavelmente haverá maiores. Mas para a dimensão da cidade do Cairo, que é uma cidade gigantesca, não é? Para aí 20 milhões de pessoas. É incrível. Mas que provavelmente terá muitos mercados. Mas esse será um dos mais famosos. É para onde encaminham os turistas, vá lá. Porque também relativamente perto fica o Museu do Cairo. E fica aquilo... É a concentração do Museu do Cairo, do mercado do El Khalili e de um café que dizem que é dos mais antigos do mundo. É um café todo espelhado, também com relógios muito antigos. Pronto, faz parte dos roteiros. Do roteiro. Muito bem. Final da primeira parte, regressamos depois de uma curta pausa. Até já.
Estamos de regresso, é a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Carlos Alberto Pereira, que já esteve em cerca de 50 países. Carlos Alberto, já tivemos a oportunidade na primeira parte de falar um bocadinho do seu percurso, porque quando é que começou a viajar, interessa-se pelos vestígios do Império Romano. O Carlos Alberto viveu a sua infância e a sua adolescência em Moçambique. Regressou lá depois de ter voltado, como se dizia antigamente, à Petrópolis. Que país foi encontrar? É muito diferente. Sim. Muito diferente. Talvez para pior. Infelizmente. Não estará contaminado pelas boas memórias que a adolescência nos deixa, Carlos Alberto? Acho que não. Não. Visto friamente, acho que não, porque pronto, os recursos financeiros são escassos. Saíram de uma guerra connosco de 13 anos, meteram-se numa guerra a seguir, ou quase a seguir, que durou quase 25 anos, e isso dilapida todos os recursos. E só há relativamente pouco tempo é que saíram de uma guerra entre eles, dois partidos, Frelimo / Renamo, que deixa sequelas. Deixa marcas, sequelas, não é? Porque as eleições acusam-se uns aos outros de serem fraudulentas. Mas é um país que Moçambique é um país, sente ou não, gigantesco, que está a caminho da pacificação. Sim, mas... Portanto, está a trilhar o seu caminho, curando, enfim, na medida do possível, as feridas do passado, ou não? Sente isso? Sentiu isso? Sim, porque a guerra deixa sempre marcas. Claro. A guerra deixa sempre marcas e é muito, embora eu conheça Moçambique, a zona marítima, quase todas as principais cidades eu conheço, e conheço 2 ou 3 do interior, mas as 2 vezes, ou das 2 vezes que lá voltei, praticamente estão concentrados os recursos financeiros, estão concentrados na capital, que é onde tudo funciona. O resto do país vai vivendo. Mas é um país bonito, não é? Sim, principalmente... eu não conheço, mas sei que o Parque Nacional da Gorongosa... Pois era isso que ia perguntar. É espantoso, se calhar ao nível do Kruger Park, que esse eu conheço. Boa. Na vizinha África do Sul. Sim. Não direi que é muito longe, não direi isso. Independentemente de ser muito longe, é mais fácil a partir da antiga Lourenço Marques, é mais fácil ir ao Kruger Park, que são 3 horas de jeep, do que ir ao Gorongosa Park, porque implica viagens de avião e implica, portanto, uma viagem de avião da antiga Lourenço Marques para a Beira e depois, se calhar, de jeep, digo eu, se calhar 5, 6, 7 horas até chegar ao Kruger Park, digo eu. Ok, então Kruger Park, viu os Big Five? Os Big Five. Viu? Vi. É algo mas que... viu ou teve de meter uns binóculos? Relativamente perto, portanto aquilo são uns autocarros de caixa sem tejadilho, Sim. Que saem ao nascer do sol e que vão ver os animais a começarem a atividade deles, que é beber. Portanto, com a exceção dos crocodilos, que é o segundo passeio, é ao fim da tarde, que é eles passam o dia ao sol, porque aquilo são animais de sangue frio e precisam de sol, mas a temperatura é de tal maneira alta que os passeios para ver os crocodilos são ao fim da tarde, quando eles vão beber ou quando eles vão para a água. Os outros ao nascer do sol, que é leões, elefantes, búfalos e leopardos, é ao nascer do sol quando eles começam a beber. E viu-os a todos? Sim, e as girafas também. E o que é que sentiu?
É sermos Ao pequenos, ver... provavelmente sermos pequenos Aham. e provavelmente perceber que está ali um animal que é perigoso, Uhum. mas no parque eu não vou arriscar dizendo que se pode tocar, não vou arriscar porque os guardas que nos guiam estão armados, Sim. por questões de segurança estão armados, mas não têm que lutar uns com os outros para sobreviver. Há locais em que os animais habituaram-se em que têm comida. Uhum. E, portanto, os animais estão ali fundamentalmente para serem vistos e serem fotografados. Mas, apesar disso, não deixa de ser uma imagem muito bonita. Muito bonita. Dizem que o pôr do sol na savana, Sim. ou o nascer do sol na savana, muito é o bonito. mais bonito. É? Sim, talvez. É? Talvez. Viu? O nascer e o pôr? O pôr, sim, Sim. posso dizer que sim. Sim. Quando regressamos ao segundo passeio para ver os crocodilos, vê-se o pôr do sol. E sim, o nascer do sol em Moçambique, mas também há outros locais em que o nascer do sol é mágico. Posso dizer que Diga! em Varanasi, na Índia, Na é Índia? mágico. É? É mágico também. É mágico pelo enquadramento. Sim. É mágico pelo enquadramento. Era ali o Ganges, O Ganges. não é? E ver aquelas cerimónias religiosas que nós não entendemos, mas que para eles aquilo é um cerimonial. Quando diz aquelas cerimónias religiosas, a cremação, A cremação, e não de só. corpos, não é? Aqui em Portugal chama-se procissão. Eles também têm uma espécie de uma procissão, não sei exatamente que nome dão a isso, mas o respeito, vá lá, o respeito entre eles, e o turista também está lá para os respeitar perante as suas crenças e as suas cerimónias. Pronto, e é algo de outro patamar, vá lá. Uhum. Conseguiu compreender ou não? Talvez não, porque eu não gosto de assuntos relacionados com religião, eu não sou adepto, não sou fã, Uhum. respeito, vejo, mas estarem ali a cramar pode-me levar para uma imagem que nós, portugueses, e se calhar na Europa e se calhar noutros países, hoje por motivos vários, por falta de espaço e por questões de higiene, também estamos a cramar os nossos mortos. Uhum. Sim, mas nós cremamos com algumas regras, não é? Sim. Lá é em piras de madeira, nas margens do Ganges, Exato. à vista de todos. Chegou a ver isso? Sim. Corpos mesmo ali à sua frente a serem cremados? Os corpos não vi porque eles embrulham-nos, não estão é? embrulhados, Em mas panos. depois vejo as piras a arder. E as cerimónias da reza ali à volta. Isso... Se me toca, toca um bocadinho, mas tenho que ultrapassar. Deduzo que devemos ser confrontados. Eu não vi, mas deduzo que devemos ser confrontados assim com a nossa finitude, não é? Sim. Está ali um ser semelhante a quem a natureza, enfim, é provocada, não é? Mas a quem a natureza põe fim à sua existência na Terra. Isto deve ser duro de ver, Carlos Alberto. É pensarmos que andamos aqui de passagem. É pensarmos que estamos cá, todos nós, de passagem. Ninguém está cá para sempre. E aproveitar ao máximo, não é? Sim, e aproveitar ao máximo. E as viagens dão para isso. Dá para isso. Dá para ver algo que nós pensamos que não existe, mas existe. E no bom e no mau sentido. Claro. Né? No bom e no mau sentido. Dá para ver que somos todos iguais, uns com mais oportunidades, outros com menos oportunidades. E dá para ver que seremos todos iguais, não é? Seremos todos iguais, não teremos todas as mesmas oportunidades, mas seremos todos iguais, porque a mim faz-me alguma confusão, voltando um pouco atrás na conversa em relação a Moçambique, e só para falar de Moçambique, nem vou falar de outros que também vi os contrastes idênticos ou até superiores. É perceber que há relativamente poucos anos apareceu gás e petróleo em Moçambique
e que por motivos que eu não sei explicar, mas que estão todos associados aos senhores da guerra, Moçambique não consegue andar para a frente por causa da guerra e por causa do terrorismo e porque as empresas que querem investir têm receio e por outro. No fundo é a história da humanidade, É a não história é? da A ganância é um dos 7 pecados mortais. Por Não é um exclusivo, infelizmente não é um exclusivo de Moçambique, Carlos Alberto, pois não? Não. É um local que eu conheço. A zona Sim. norte de Moçambique, onde apareceu gás e petróleo, eu conheço. Sim. E tenho muita pena que Imagino que sim. um país que podia resolver o seu problema económico Uhum. e não resolve por causa do terrorismo. É assim a vida. É. Nós não vamos mudar o mundo. Não. Podemos alertar os outros para a necessidade de mudar e enfim, fazer o nosso pequeno contributo. Sim. Olha, Arménia, gostou porquê? Por causa das montanhas e por causa dos templos religiosos, por causa do silêncio. A Arménia, a capital é uma capital normal também, para os padrões europeus. É uma cidade média, uma cidade média não, uma capital média europeia, não é gigantesca, mas andar na Arménia é pelos templos e por gente que passa a sua vida na montanha a meditar e provavelmente a dedicar-se aos outros. E pronto. E os vestígios da religião cristã que, tanto quanto eu sei, começou por aí. Começou por aí. Teve a oportunidade de ir só à capital? Estivemos na capital e na Arménia? E tivemos em pequenitas cidades de cujo nome não tenho presente, mas como aquilo ainda não está muito desenvolvido, regressávamos sempre para dormir na capital. Erevan. Mas sinceramente não tenho presente os nomes dos pequenitos locais. Sei. Mas teve a oportunidade de conhecer um bocadinho do país, não é? Sim, um bocadinho. Aquela zona da Ásia Central, aquilo é incrível, não é? Aliás, o mundo é todo incrível. É, não é? O mundo é todo incrível. O mundo é todo incrível e depois deparam-se-nos situações e civilizações e histórias que nós aqui neste pequeno canto dizemos, nós não... Há mais mundo para além deste mundo. É verdade. E também partilha da opinião que quanto mais vemos lá fora, mais achamos que, na verdade, esta coisa dos portugueses terem muita basófia é mesmo verdade, não é? É capaz de ser um pouco isso. Não é? É capaz de ser não invalida que na história, Sim, nós na história da humanidade não tenhamos tido o nosso papel e nos descobrimentos, seguramente. Sim, mas há países que também desempenharam um papel importante no passado e sobre os quais nós sabemos muito pouco, não é? Nós tivemos e temos... Quando digo países, digo mais povos do que países, não é? Porque a maior parte dos países nessa zona, enfim, são países recentes. Nós temos a sorte de, geograficamente, estarmos localizados aonde estamos, que é numa ponta do mundo em que temos acesso marítimo a todo o lado. Uma ponta tranquila. E se calhar foi porque... Se calhar não, tenho a certeza. O mar abriu-nos os horizontes que nos abriu. Tivemos o nosso período áureo. E os outros tiveram os seus períodos áureos por causa das civilizações, porque foram atravessados, porque criaram raízes, esses povos. Mas tudo foi finito como o nosso império foi finito. Claro. Portanto, eles, melhor, pior, são iguais a nós. Fizeram as mesmas coisas boas e fizeram as mesmas asneiras que nós fizemos, não é? Porque criar um império e por motivos vários depois abandoná-lo, eu não direi que nós fizemos iguais, porque nós preservámos-los melhor, pior, preservámos-los até há 50 anos atrás, com a exceção do Brasil e com a exceção da Índia. Ficamos sem o Brasil e ficamos sem a Índia.
há mais anos, Uhum. mas tivemos o nosso período. Claro que sim. E não podemos apagar a nossa história, nem a nossa memória. Isto é o que eu penso, não Claro que podemos sim. apagar. Claro que sim. Estamos a chegar ao fim. Sim, Vamos fazer check-out? sim. Vou pedir-lhe para completar as seguintes frases. Na minha mala vai sempre. O que é que não falha? Vai sempre um livrito. Ah, é? Um livrito. Mas leva livros sobre o país ou... Às vezes não. Não. Às vezes não. Um livrito só para à noite estar um bocadito Para adormecer. para adormecer Para chamar o sono? e levar um cadernito para 2 ou 3 apontamentos. Uhum. O que é que lê mais? Ensaio, romance? São livretos dos próprios países Uhum. e livros de viagens. Principalmente os livros que compro são livros relacionados com a parte arqueológica e a parte monumental desses países. Não quer dizer que não compro um ou outro Uhum. que não tenha nada a ver com isso. E portanto, isto é a parte dos livros dos países. Tirando os livros dos países, eu gosto de ler tudo o que esteja relacionado com o nosso antigo ultramar, mas pronto. É um tema que lhe é querido. Sim. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual é que foi? A viagem com mais peripécias. Eu vou dizer que foi na Síria. Na Síria? Na Síria. Antes da Guerra Civil? Sim, nós estivemos lá em 2008, no ano anterior ao início da guerra. A guerra, salvo erro, foi em 2009 o início. Nós estivemos lá em 2008. País fantástico, não é? Sim. Uma dor de alma. Sim. E um legado histórico brutal, não é? Imenso. Mas o que aconteceu para ser a viagem com mais peripécias? Nada de especial, mas é assim, provavelmente, eu às vezes penso nisso, provavelmente serei dos poucos ocidentais que não tive nenhum acidente, mas fiquei doente. Na Síria? Na Síria, e que o guia, ao contrário do que é habitual, nós íamos fazer uma viagem para Homs e o guia, a cidade natal dele é Tartus. E nós estávamos com um guia, mas não estávamos enquadrados com mais ninguém, estávamos por nossa conta, e o guia fez um desvio para a cidade dele, a cidade natal dele, porque eu comecei a ficar doente e ele disse-me, olha, a minha mulher é médica e vou-te levar para a minha casa. Ah, uau! E a peripécia é o eu achar, por aquilo que conheço, que dificilmente um árabe deixa um estrangeiro em casa que não o conhece-o de há poucos dias, Sim. com a mulher dele. Apesar de eu estar doente. Sim. E a mulher dele, apesar de ser médica, não é comum e não é normal um árabe permitir o acesso à casa dele e ele sair com o outro meu amigo, que foram dar um passeio por E deixá-lo lá sozinho. E deixá-lo em casa dele com a mulher dele. Mas... Foi tratado? Sim. Ótimo. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje? Não tenho nenhum. O que eu acho mais piada é o carimbo do Camboja que está escrito à mão. É isso que me chama a atenção. E foi o funcionário que escreveu lá. Escreveu à mão. É isso, portanto, todos os outros são impressos. Podia ter sido um amigo ou alguém. Sim. Mas acho muita piada por ter sido à mão. Muito bem. É só isso. A recordação de viagem mais cara? A recordação de viagem mais cara terá sido o próprio, já falei, a máscara de Tutankhamon. Isso foi coisa para custar quanto? Pode revelar? 15 euros por aí. 15 okay. euros. Nada de especial. Nada especial. A refeição mais estranha, qual foi? Eu não tenho refeições estranhas porque eu sou muito reservado em questões alimentares. Sim. Eu não pego em nada deles.
não tenho nenhum preconceito, Aham. mas não me quero sujeitar a ficar doente. Facilmente doente, que fica-se facilmente doente. Portanto, comida de rua, água eu só das pego- fontes, nada disso. Eu só pego em frango se houver, Sim, e se não houver eu antes prefiro não comer. muito bem. Gostava de viajar com? Gostava de viajar com o Vasco da Gama. Ah, O Vasco da Gama foi comandante de 4 naus que saíram aqui de Lisboa, do Cais das Colunas, ou perto do Cais das Colunas, em direção à Índia, e ele comandou 4 caravelas. Ele comandava a São Gabriel, e acho que deve ter sido qualquer coisa uma verdadeira epopeia, não é? de uma epopeia, e portanto ao lado de um homem daqueles eu gostava de ter ido. Pois, as viagens de hoje comparadas com as viagens daquelas... são brincadeiras. Exatamente. São brincadeiras. Porque a noção de partir para o desconhecido era aquilo, não Era era? aquilo. Por acaso. Hoje não, hoje é tudo fácil, Hoje não é é? tudo fácil. Hoje já sabemos ao que vamos, Sim, já sabemos até a fotografia que vamos fazer, não é? é verdade. Felizmente ou infelizmente, enfim, depende da... Hoje poucas coisas nos surpreendem. É verdade. Só é verdade. somos surpreendidos se quisermos. Mas, pronto. Vamos lá, Carlos Alberto, chegámos ao fim. Sim, Qual muito foi obrigado. a música? Ora, essa, falta a música. Que Ai, música é que trouxe para fechar o programa? Diga lá. O El Condor Passa deu uma recordação de quando estive em Machu Picchu, sentado num terraço ou num muro a ver os condores. É incrível, não é? Sim. Então É é aquele- El Condor Passa de Simon and Garfunkel, não é? Sim. Boa escolha. Muito obrigado. Carlos Alberto, foi um gosto. Igualmente. Obrigado. E obrigado eu. Simon and Garfunkel a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Já sabem, estamos de regresso de hoje a 8 dias. Sejam bons e boas viagens. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied to the ground. He gives the world its saddest sound, its saddest sound. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.